Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao BS Cast, o podcast de criatividade, inovação e transformação. Meu nome é Piero, sou diretor da Brushing Studio e do grupo Brushing de Comunicação. Hoje estamos aqui estreando o nosso primeiro podcast oficial, o nosso BS Cast. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que eu já me conectei com ele há alguns anos, são quase 10 anos e são mais de 10 mil startups. Que ele vem direto de algum lugar desse planeta, que ele é um convidado multinacional, ele atende no Brasil, inclusive mora hoje em Belo Horizonte, a gente se conectou por meio de um grupo de WhatsApp. Então, o grupo de WhatsApp ele é importante não só para deixar ali como espantalho digital no seu computador, no seu celular. O grupo de WhatsApp, se você ter uma leitura dinâmica e for participativo, você com certeza vai conseguir extrair ali boas conexões. E foi isso que aconteceu. Me conectei com o Felipe Matos. O Felipe Matos, ele é empreendedor e consultor em tecnologia. Já apoiou mais de 10 mil startups e participou da captação de mais de 1 bilhão de investimento. Cara, 1 bilhão de investimento. Quero saber como fazer isso, hein? É fundador de iniciativas como Startup Farm, Sirius Educação e foi presidente da Associação Brasileira de Startups e CEO do programa Startup Brasil. E também é autor do livro 10 mil startups. Em sua atuação abrange temas como inovação, inteligência artificial, o futuro do trabalho e sempre com projetos globais com muita bagagem. Felipe, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso BS Cash. Opa, prazer é meu, Piero, muito bom estar aqui e feliz, poxa, estreando, né? Primeiro, que legal, uma honra. Muito bom, muito bom. Felipe, como você já acompanhou milhares de startups ao longo da sua trajetória, como você avalia esse cenário do empreendedor brasileiro, né? O empreendedor tem que realmente sacudir, né? Como se diz, porque a gente tem uma carga tributária altíssima, a gente tem vários entraves aí jurídicos também, e a gente sabe que tem uma boa parte de dinheiro que a gente não sabe para onde vai no nosso Brasil. E tem muitos fundos de investimento, você vai falar um pouco sobre investimento, captação de recursos, né? Então, fala um pouco com esse empreendedor que está diante de um crescimento acelerado da inteligência artificial e como isso impacta os negócios hoje. A gente sabe que a inteligência artificial hoje tem ajudado muita gente a construir novos negócios, né? E como você vê isso na sua trajetória aí, acelerando mais de 10 mil startups? Legal, bom, primeiro eu acho que o empreendedor brasileiro é o melhor empreendedor do mundo. E eu falo isso com propriedade de quem já teve a oportunidade de trabalhar com empreendedores em mais de 20 países. As restrições todas que o Brasil tem, né, e o nosso jogo de cintura fazem dos nossos empreendedores aqui muito mais resilientes, né? Eles são fora de série na capacidade de adaptação, de flexibilidade. E essas características elas são essenciais, né? São cada vez mais essenciais nesse mundo pós-inteligência artificial generativa, né? E aí, para ir para a sua pergunta de como é que é empreender num mundo com IA, muda tudo. Sim. E pro lado bom e pro lado ruim, né? De um lado, para quem souber usar IA, fica tudo muito mais fácil, mais rápido, mais barato, mais eficiente. Né? Tem muita coisa que a IA consegue fazer, adiantar em praticamente qualquer área. E depois a gente pode falar de alguns exemplos. Sim. E isso é muito bom, porque você consegue fazer mais com menos. Muito menos dinheiro, né? Muito menos investimento. Hoje você utiliza, por exemplo, o ChatGPT gratuito, tem o Gemini, tem o DeepSeek, Cloud, tem várias ferramentas que são gratuitas e algumas são pagas. Né? Então hoje a gente tem acesso a essa tecnologia de forma mais dinâmica. Então a gente pode escolher hoje essa inteligência artificial, o sistema que a gente quer utilizar, LLM. Está quase virando um commodity, não é, Felipe? Porque essas ferramentas estão disponíveis para todo mundo. Então, quem quer lançar uma startup hoje, utilizando essas tecnologias que estão se transformando em commodity, qual é a sua visão sobre o
futuro das startups diante de uma tecnologia que está mudando constantemente. Um ano hoje para a inteligência artificial é 10 anos, 20 anos para algumas outras tecnologias, né? A curva de adoção da tecnologia ela tem diminuído de forma sem precedentes. Então, como você visualiza esse contexto da inteligência artificial no cenário atual, que a IA está quase se transformando em uma commodity, você acredita que ela seja uma commodity em pouco tempo, ou se isso vai chegar em algum dia? Acho que vai chegar, assim, a gente está num movimento acelerado muito forte, né? Assim, a cada 3 meses a gente tem um novo breakthrough, assim, uma novidade que é 10 vezes melhor do que a gente tinha antes. Então, provavelmente ano que vem essa conversa vai estar velha, porque a gente vai ter soluções baseadas em IA muito mais disruptivas e transformadoras do que a gente tem hoje. Isso é muito bom e muito ruim, né? Dependendo de vários aspectos. Então, assim, para o empreendedor, primeira coisa, você precisa entender de IA. Se não está entendendo, está atrasado, corre. Vai atrás, vai estudar, vai ler. Ele está literalmente correndo atrás. E IA vai muito além do chat GPT. Uhum. A gente tem vários modelos, né, vários LLMs, várias ferramentas, várias formas de usar essas ferramentas, multimodalidades, enfim, as tarefas, né, as tasks, os agentes autônomos. Então você consegue dar superpoderes ali para alguns agentes para conseguirem enviar um e-mail sozinho, fazer uma busca na internet, acessar um sistema, entrar no seu CRM, montar anúncios, publicar esses anúncios, medir o resultado, criar imagem, criar vídeo, criar narração, criar avatar, fazer software e uma infinidade de coisas. Tem um lado daí que é um pouco desesperador, porque é muita coisa para a gente assimilar e está mudando todo dia, né? A gente estava falando aqui nos bastidores o quanto a gente fica ansioso, né, para tentar acompanhar tudo que está acontecendo. E, enfim, é um desafio mesmo. Por outro lado, eu acho que é um diferencial essencial. Na verdade, tem dois lados, né, dessa vaca. De um lado, você precisa usar, porque se não usar, seu concorrente vai usar e vai te tirar do mercado. Simples assim. Não tem opção, é sim ou sim. Sim ou sim. E a pessoa que está com medo, né, de perder o emprego para uma inteligência artificial, ela está mais atrasada ainda, porque na realidade ela pode ser que perca o emprego diante de uma pessoa utilizando inteligência artificial. Então quem usa IA hoje tem um poder de crescimento muito diferente de uma pessoa que realmente não está utilizando. Você está super correto. Exato. E aí, enfim, esse é o lado ruim, né? Tipo assim, você tem que usar, senão você vai ficar para trás. O lado bom é que se você começar a usar direito e sair na frente, você vai se beneficiar muito, porque os benefícios que o uso de IA te entregam, eles são colossais, né? Assim, você consegue fazer coisas 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido. Cara, uma excelente escala... palavra. Colossal. É a palavra da IA, a palavra do momento, né? Colossal. E aí, se você conseguir, né, achar os bons usos, encaixar direitinho com o seu negócio, você vai ter um diferencial muito grande em relação a quem ainda não está usando. Então tem esses dois lados, né? Você vai pelo amor ou pela dor, mas tem que... Vai das duas formas, né? Vai com dor, com amor e vamos que vamos. Cara, e falando sobre essa velocidade, realmente nós falamos um pouco sobre essas tendências, né, da evolução muito rápida da tecnologia, principalmente com IA. E aí vem outras tecnologias surgindo com base na inteligência artificial, né? Tem a biotecnologia, eu estava estudando sobre biotecnologia, que agora os cientistas conseguiram imprimir órgãos dentro das pessoas, sem abrir elas, sem fazer cirurgia. Cara, fantástico, uma pesquisa que saiu agora recente. E a gente acaba ficando um pouco ansioso, porque são muitas mudanças. Eu comecei a estudar programação, usando ferramentas de programação para IA. Eu sou um ótimo engenheiro de prompt, mas eu não sou programador. Eu entendo um pouco de lógica de programação. Já programei uns anos atrás, no entanto, eu falei, cara, eu preciso aprender a programar, fazer meus agentes, fazer uso da inteligência artificial de forma autônoma, onde eu mesmo consiga criar minhas soluções. Não é comprar soluções de terceiros, não. Quero construir. Se você me dá uma missão hoje, por exemplo, faça uma loja virtual, faça um site, faça um vídeo, faça uma identidade visual. Eu consigo, mas eu não conseguia criar uma inteligência artificial. Falei, eu tenho que criar uma inteligência artificial, sou muito autodidata. Então me dá a missão que eu resolvo. Em qualquer setor, em qualquer idioma, não tem barreiras. E
essas pessoas que estão tentando acompanhar as mudanças, principalmente na área da tecnologia, e que não são da área da tecnologia, qual dica prática você dá para esses empreendedores, startups, pessoas que querem entrar e surfar nessa onda também, sem perder a noção do tempo, das transformações e também se sentirem pessoas sobrecarregadas? Porque às vezes ela tem tempo para estudar só tipo, no final da noite, porque ela estuda, mas não está estudando tecnologia voltada para a inteligência artificial, e ela mesmo assim quer aprender, mas ela vai se sentir sobrecarregada com tantas atividades para fazer durante o dia e ainda estudar uma nova atividade que é muito incerto, né? Eu até andei conversando com umas pessoas da área da tecnologia e saiu uma frase, que a gente está quase tendo uma startup life, né? Uma vida de startup, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui um ano. Até onde a inteligência artificial vai começar a roubar, entre aspas, os nossos empregos, porque é tudo muito incerto. Então a gente está vivendo numa era de certezas, principalmente para quem é da área da tecnologia e começa a empreender, criando soluções que uma Big Tech pode ser que chegue e fale assim, agora eu vou entregar isso de graça. Então, isso tem acontecido, já estou vendo algumas startups morrendo diante dessas evoluções rápidas. E qual dica prática você dá para essas pessoas que está querendo entrar nessa onda, surfar nessa onda, mas sem se sentir sobrecarregado ou sem tratar muito essa ansiedade que acaba sendo muito normal, né? Você estuda alguma coisa à noite, na semana seguinte você já tem uma outra inovação que aquilo que você está aprendendo já está ultrapassado, né? Mas conta um pouco para nós sobre essa questão da evolução, sobre o entendimento da tecnologia no universo que a pessoa está introduzida. Legal, ótima pergunta. A minha resposta não é exatamente muito animadora, porque eu ainda não sei como não ficar ansioso, né? Eu estudo muitas horas por dia esse assunto e quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu preciso estudar muito mais para acompanhar o que está acontecendo. E essas mudanças elas são cada vez mais intensas e mais transformadoras, etc. Mas enfim, vamos lá, tem dicas para o pessoal assim. Primeira coisa é que para começar, só começando. Então, né, é uma Que pode ser ontem. Pode ser ontem. É uma brincadeira, diz assim, começa. Como é que eu faço? Começa. Pergunta para IA, vai lá. Eu quero aprender sobre IA. Me fala como. Ela vai te dar um caminho. E aí, enfim, separa um tempo para isso todo dia, né? Tem que ter disciplina. E aí, estabeleça um foco. Eu acho que no começo é legal você ter uma visão geral, então aprender um pouco das as principais ferramentas que estão aí, um pouco dos conceitos básicos, o que é um LLM, o que é um prompt, o que é um token, quais são os diferentes modais, né, voz, vídeo, texto, etc., que diferentes modelos conseguem gerar. Né, dá para aprofundar um pouco mais, entender janela de contexto, entender o que é um modelo de raciocínio versus um modelo de não raciocínio e por aí vai. A partir daí, eu acho que você tem que começar a focar. E aí, focar significa entender um problema que você quer resolver e começar a usar a IA para resolver esse problema. E aí pode ser um monte de coisa, pode ser inclusive a sua própria produtividade. Tipo, quero ser mais produtivo e vou usar a IA para melhorar o meu dia a dia. Talvez seja um bom começo. Sim. Ou se você tem uma empresa, meu principal desafio é vender. Eu preciso vender mais, alcançar melhores clientes, fazer campanhas, investir melhor. Criar conteúdos. Por exemplo. Então, escolhe um problema e foca nele, porque se você não tiver um foco, vai ficar muito difícil seguir. Então, fez um primeiro estudo mais geral para se situar, pega um foco e vai, né? E aí eu acho que a própria IA pode te ajudar muito, principalmente essas ferramentas de deep research, né, pesquisa profunda, elas conseguem varrer a internet e trazer opções, boas práticas, caminhos, etc. Então, usar a IA como coach para o próprio processo de aprendizado também acho que é uma boa dica. E faz, né? Quando a gente fala sobre startup, a gente tem o conceito do MVP, né? Que é o produto viável. O produto mínimo viável. Que normalmente a primeira versão é bem feinha e tosca, mas você precisa botar ela no mundo
para começar a entender como é que ela funciona, o que o cliente quer, o que ele não quer, quais são as reações, o cliente está disposto a pagar quanto, quais são as necessidades que vão surgir. Então, quanto mais rápido você chegar no mercado, implementar efetivamente, mais você vai aprender. Então, começa logo, bota alguma coisa no ar, mesmo que seja mínima, e vai melhorando a partir daí, né? Com ciclos curtos de feedback. Sim, essa resposta foi quase uma consultoria. Verdade, muito bom. Já entrando na área da consultoria, inclusive, né? Sei que você tem uma experiência internacional, dei um spoiler aqui no início, né? Fiquei sabendo que você esteve recentemente na Arábia Saudita conduzindo uma consultoria e um workshop sobre empreendedorismo a convite da ONU. Conta pra gente como foi essa experiência, quais foram os maiores desafios, surpresas e aprendizados, tendo em vista que lá é uma cultura completamente diferente. Pode-se dizer que lá tem dinheiro infinito ou não, Felipe? Não, dinheiro infinito em nenhum lugar tem, mas lá tem bastante. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Eu já fui 4 vezes para lá, a última faz pouquinho tempo. E aí a cada vez eu aprendo mais e descubro coisas novas, né? Acho que o primeiro aprendizado é que empreendedorismo é empreendedorismo em qualquer lugar do mundo. Os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos, seja aqui, seja na Arábia Saudita, seja nos vários países que eu tive a oportunidade de trabalhar. E cada vez mais eu entendo isso como a gente tem uma tribo global de empreendedores que tem as mesmas dores, basicamente. Os contextos mudam, é claro, mas as dores são as mesmas. Lá eu percebo que eles estão com um processo de mudança muito acelerado e muito forte, né, que vem sendo puxado pelo governo, e lá o governo é que manda em tudo, por uma transformação mais empreendedora, por uma abertura da economia, que é muito dependente do petróleo, e eles querem, né, mudar. Tem lá, o governo criou a Visão 2030, né, para 2030, com o objetivo de diversificar a economia, ficar menos dependente do petróleo, investindo em empreendedorismo e tecnologia. Muito bom. Então, tem muito investimento. A cultura tem mudado bastante, né? Até o papel das mulheres, que há poucos anos, né, elas tinham muitas restrições por conta da cultura muçulmana, né, muito conservadora. Então, até pouco tempo elas não podiam nem dirigir. E agora estão empreendendo, né, liderando negócios. Então, são transformações importantes. Eu vejo que tem uma questão cultural forte, assim, que eles precisam vencer, né, porque culturalmente tem um senso de que o reino, né, e lá é o reino da Arábia Saudita, tem o rei, é uma monarquia absolutista, e o reino provê. Ô, Felipe, as pessoas te receberam lá com trajes completamente diferentes. Sim. É engraçado, né, quando a gente olha em filmes, como a cultura realmente é muito diferente. E eu estava até curioso recentemente para saber o que as pessoas fazem na Índia em relação ao uso do WhatsApp, né? Porque assim, lá é o país que mais utiliza o WhatsApp. Lá na Arábia Saudita, né, só uma pergunta entre essa questão aqui, lá usa-se o WhatsApp também? Usa-se, ainda bem, inclusive. Pô. Porque, né, todos os workshops que eu dei, tem um grupo de WhatsApp e eu consigo falar com os empreendedores até hoje. Cara, muito engraçado, eu tô recebendo muito contato no LinkedIn de pessoas pedindo orçamento de alguns países africanos, inclusive recebi um da Arábia Saudita também. Parece que alguma pessoa quer abrir uma consultoria no Brasil. Enfim, eu recebi tanta mensagem de pessoas de fora, estou começando a receber pelo LinkedIn. O LinkedIn tem esse movimento também lá na Arábia Saudita em relação à cultura. Como que é a rede social lá para eles? Tem. Eles usam, estão começando a usar mais e estão aprendendo sobre. Eu não sou um especialista em cultura da Arábia Saudita, mas eu tenho a impressão de que essa ideia mais individualista de que você é o CEO da sua própria vida e precisa fazer o seu marketing pessoal e tudo mais, ela está ainda sendo apropriada por eles. Eles vêm de uma cultura onde as mulheres não podiam nem mostrar o rosto até algum tempo atrás. Os homens, eles todos usam a mesma vestimenta, igualzinha, né? Por uma questão, né, cultural de igualdade. Então, você se destacar
é uma coisa culturalmente não muito culturalmente nova. Então, o jeito que eles estão usando o LinkedIn, né, botar uma foto lá na rede social para todo mundo ver, já é um pouquinho revolucionário para eles em certa medida. Mas eles estão muito interessados e muito abertos para essa mudança. Eu estava lendo recentemente sobre um influenciador lá na Arábia Saudita que contratou uma pirâmide, parece, para poder fazer uns vídeos. É muito louco, né? Eu falei sobre dinheiro infinito porque realmente o poder que eles têm lá em relação ao petróleo, né? Talvez outras moedas também, que faz uma diferença enorme quando você quer empreender, porque você acaba tendo mais dinheiro, né, no final das contas, né? E eu vejo também que o dinheiro está centralizado em menos pessoas, né, Sim. ali talvez naquele ecossistema. E empreender, então, já que você esteve lá, a gente está falando um pouco sobre essa cultura internacional, principalmente na Arábia Saudita, a gente sabe que alguns outros países, tipo Israel, que exporta tecnologia, o Waze, por exemplo, foi criado em Israel, Sim. tem outras empresas, Israel é um polo, né, tecnológico muito forte. Você visualiza essas fronteiras internacionais para uma startup que quer internacionalizar, certo? Principalmente no Oriente Médio, na Europa, ou aqui mesmo na América Latina, né? Temos aqui nossos hermanos, tem também os Estados Unidos, enfim, Canadá, que são países que têm uma boa adoção de tecnologia, em comparação com o Brasil, né? Como que você pode compartilhar um pouco desse conhecimento que você tem da internacionalização de empresas, principalmente startups, diante de toda essa sua experiência com 10 mil startups? Legal. Você quer saber mais sobre como é que uma startup do Brasil se internacionaliza ou como que eles estão vendo O isso? maior desafio, na verdade, né? Porque a gente sabe que ter uma startup não é difícil num contexto quando você tem muito dinheiro, talvez. Porque você vai validar com mais facilidade. Você vai investir em ads, você vai poder pagar pessoas para fazer pesquisa de mercado. E se você não tem um capital, que nós vamos falar sobre investimento em startups em breve, sei que você tem muita experiência, essa visão sobre crescimento internacional, internacionalização, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma startup que ela pode ser utilizada em qualquer país, que ela é multilínguas. Então, principalmente países que falam português, que é mais fácil, mas a gente tem ali espanhol, inglês. É uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, mas a gente entende que existem barreiras internacionais, né, para poder crescer, principalmente se ter um CNPJ em algum determinado momento, que as empresas quando crescem elas têm que ter um CNPJ local, que de alguma forma você tem que emitir um comprovante fiscal, né, uma nota fiscal, por exemplo, né. Eu te pergunto em relação às dificuldades que uma startup tem de crescer no âmbito internacional, levar sua tecnologia para um outro país. Legal. Tem um monte de barreira, né, para fazer essa internacionalização. Tudo está cada vez mais fácil por conta da tecnologia e da IA, mas no final do dia não é só sobre tecnologia, é muito mais sobre pessoas. Enfim, então tem uma primeira camada de internacionalização que é burocrática, né? Em alguns países você vai precisar estabelecer uma entidade local, ou, enfim. O responsável local, como aconteceu com o Twitter, né? Que o Twitter fechou a operação no Brasil diante de um problema que eles tiveram com o governo, inclusive. Sim, imposto, né? Tem uma série de questões. Assim, o jeito mais fácil, se você quer internacionalizar a partir do Brasil, primeiro você precisa assumir inglês como o idioma principal. Inclusive, de preferência, dentro da sua empresa, nas comunicações. A sua versão tem que ser em inglês primeiro, não em português, você traduz o português depois. Isso faz muita diferença. Parece uma bobagem, um detalhe, mas não é. Isso cria quase que um mindset, né? Um modelo mental, assim, todo voltado para essa globalização. Acho que a tecnologia pode te ajudar muito. Entender o seu cliente nos países onde você está interessado em atuar, então, enfim... fazer todo o processo que a gente faz, mesmo aqui no Brasil, né, de estudo de mercado, de pesquisa, de entrevista, entender as dores. Muitas vezes os empreendedores não enxergam algumas diferenças culturais e mesmo burocráticas. Tem coisa que funciona lá fora e que não funciona aqui. Não funciona. Médico e advogado não pode fazer propaganda aqui no Brasil, por exemplo. Lá fora pode. Você vai para os Estados Unidos, você vê outdoor de advogado falando: você caiu, tropeçou? Liga aqui que a gente vai te ajudar a processar quem... Isso aqui simplesmente não funciona porque é proibido pelas nossas regulações.
Né, fintech, por exemplo, é uma área extremamente regulamentada, saúde, Total. né, direito, toda a questão médica, industrial, alimentos, enfim. Então precisa entender Qual é o modelo de negócio e qual que é o segmento da empresa, né? Qual que é o público-alvo, exatamente. na verdade, o ICP. Uma dica é assim, é fazer clusters focados de crescimento, é não tentar crescer para qualquer lugar, para qualquer um, todo mundo ao mesmo tempo, Uhum. Tem que ter porque foco, você dilui tudo, né? Dilui seus esforços de marketing, dilui seu aprendizado. Então, vai uma região por região, um país por país, um idioma por idioma, porque aí você concentra e consegue em menos tempo fazer mais coisas específicas para aquela região, aprender mais e avançar mais rápido. Pois é, cara, tava lendo sobre a Creo AI, que eles tiveram um aporte de 100 milhões. 100 milhões. Você E é uma sabe empresa que brasileira. brasileiros, né? Pois é, por isso que eu tô comentando, porque você falou sobre esse mindset de colocar tudo em inglês na empresa. Primeiro, inglês first, talvez, né? English Sim, first. Que é o que eles fizeram. Quando eu sim. descobri que a Creo AI era brasileira, eu falei, putz, minha cabeça quase explodiu. Porque eles são incríveis, né? Sim. Uma empresa, assim, que hoje está super bem avaliada. Inclusive, ela está lá, não sei se é no Vale do Silício, mas ela está nos Estados Unidos, né? Inclusive, acho que a base dela, não sei se eles têm um escritório no Ela já Brasil. virou uma empresa não brasileira, eu Não diria, né? A brasileira. maioria das pessoas, eu acredito, que nem brasileira trabalhando lá. Mas eles têm alguns fundadores brasileiros. Sim. Mas nasceu desde o começo como uma empresa global e com uma cara mais de Vale do Silício. Hoje eles têm big empresas como IBM, HubSpot, OpenAI como cliente deles, É, que é uma startup de multi-agentes, né? tem muita startup de IA brasileira fazendo sucesso, inclusive lá fora. Tem a TES AI, que é uma startup de multimodelos de IA, tudo em um, assim, muito legal, que eles estão com mais de 1 milhão de usuários no mundo inteiro. Tem uma startup que agora eu tenho que lembrar o nome, mas eles fizeram um provador virtual de roupa para lojas de e-commerce, de Cara, eu vestuário. vi um desse em espelho, acredita? No espelho, cara. Se bobear, são eles que Surreal. estão fazendo. Eu vi essa solução, achei É uma incrível. startup brasileira e eles estão vendendo para o mundo inteiro a solução. Tanto para e-commerce, então você vai lá no site da Aham. loja e manda uma foto sua e prova a roupa, vê como ela vai ficar em você. Aham. Realidade aumentada, você utiliza realidade aumentada. É mais ou menos realidade aumentada, Com IA IA. generativa para E realidade a imagem. aumentada. Mas eu vejo que esse mercado vai crescer muito agora com o IA, inclusive, em acho que 97, em 2018. Em 2018 eu ganhei o Startup Weekend como solução de inteligência, não é inteligência artificial, de tour virtual usando óculos. Uhum, Óculos Quest. Eu tinha, na verdade, era o Gear. Então lá em 2018, né, no Startup Weekend, cheguei para fazer o pitch, que era uma outra ideia, era um marketplace. uhum. E aí eu falei, cara, acho que essa ideia ela já está mais ou menos validada. E eu conversei com o Bruno, que era lá do Startup Weekend, e falei, cara, tem aquela outra ideia minha sobre realidade virtual. Aí ele, faz o pitch da realidade virtual. Cara, deu super certo, nós fomos a melhor startup, fechamos vários contratos durante o Startup Weekend. Eu validei o produto, mas depois eu tive muita dificuldade de colocar ele no mercado. Não tive tração, porque o óculos de realidade virtual, por mais que ele seja muito legal, teve a hype, e sempre que a Apple ou alguma empresa Samsung lança um óculos, ou outras, o óculos Rift também, vem o hype de novo, mas apaga-se rápido, né? Tipo o da Apple, que parece que eles estão até recolhendo os óculos. E a adoção da tecnologia ela é mais lenta, porque é complexo usar, né? Agora Uhum. imagina um óculos desse, como o Google acabou de lançar, a Meta também tem junto com a Ray-Ban, fica muito mais fácil ter a realidade aumentada utilizando óculos como esse que a gente está usando. Eu acho que o futuro pertence a uma combinação dessas duas coisas, IA, né, de forma geral, e realidade aumentada. Com certeza, concordo. Provavelmente a próxima grande revolução de interface, né, Uhum. vai ser de dispositivos vestíveis de realidade aumentada que conseguem Sim, entender o ambiente em volta e, junto com o IA, interagir com ele e com a gente. exatamente. Então, os óculos, né, o Google acabou de lançar também o Android XR, né, XR, Uhum. que é um sistema operacional inteiro para óculos Óculos. de realidade aumentada, inteligência artificial.
E eu acho que as nossas interações vão partir muito por aí. Ou então, né, eu uso esse PIN aqui. Aliás, nem pedi, eu tô gravando, tá? Esse Tudo PIN, bem, eu tô querendo comprar um, inclusive. ele grava tudo que acontece Aham, 24 horas, ou eu posso, né, pausar e tal. sim. Transcreve via IA, e Aham. aí eu consigo interagir de várias formas com ele. Tanto perguntando o que aconteceu no dia, como é que foi aquela pergunta que o Piero me fez mesmo sobre... Aham. Ele volta, ele vai me dizer. E aí o mais legal é começar a fazer automações em cima disso. Então eu posso programar uma IA, um webhook, para entender que uma determinada coisa que eu falei é uma tarefa que eu preciso realizar. E aí ele entende e já coloca essa tarefa lá na minha lista. Exatamente. Ele pode entender o contexto das suas reuniões e se em algum determinado momento na reunião você falar, vou te mandar um e-mail com estas informações, ele já pode, né, ter um agente conectado e já fazer essa Sim, funcionalidade ele para já você. escreve o e-mail, já deixa prontinho o rascunho na sua caixa de Exatamente. saída, você só confere e manda. Isso acontece já comigo. Já está Já está acontecendo. acontecendo Já é real, não é o agora. futuro. Eu falo assim, cara, o futuro não espera ninguém. As pessoas que não estão envolvidas com inteligência artificial, não sabem o que é, pelo menos, inteligência artificial, realmente, elas têm muita chance de ficar sem emprego no Sim, futuro, cara, sim. infelizmente, né? Agora, não é sem desafio, né? Tem um monte de desafio. Tem desafio de privacidade, porque, Total. Cara, essa é enfim, uma das preocupações que tem mais mexido comigo, porque se você grava suas reuniões, você está lá no meeting, aí tem um agente no meeting, daí você pega outra ferramenta e também está na outra ferramenta. Como esses dados são tratados? Existe aí um ponto muito importante que a gente tem que conversar sobre segurança de dados, privacidade. Igual tem aquele filme da Netflix, acho que é uma série, né? uhum. Sobre privacidade, que, cara, eu comecei a assistir, Felipe, eu parei de assistir, eu fiquei meio que horrorizado sobre a questão da privacidade, que nós não temos mais privacidade. E a Não. tendência é que piore. Em alguns países que estão mais avançados com a tecnologia, e as tecnologias já como a China, por exemplo, a privacidade é zero. Você tem câmera em todo lugar, Na com China é reconhecimento verdade. facial, Facial, eu sei. que sabe onde você está o tempo todo. E eu acho que num futuro breve você vai ter microfones em todos os lugares, escutando tudo o tempo todo. Com IA? Com IA. É. Né? Eu fui mal educado, eu fiz errado. Eu devia ter perguntado para vocês se podia gravar antes, porque eu tô aqui com o meu pingente gravando. Esse é o Cloud? Esse não é o Cloud, esse é o Limitless. Limitless. Vamos conversar sobre. Depois a gente fala Pode sobre. fazer merchan se quiser, tá? E Tá quem sabe bom, eles não, é bom. O assistem. Limitless é mais legal do que o Cloud, porque ele vai fazendo coisas em tempo real. O Cloud você precisa. O Sim, Cloud, né? Você tem que sincronizar tem que primeiro, sincronizar. para depois fazer alguma coisa com isso. Esse aqui ele toma, ele vai sozinho. A gente está fazendo um job com um palestrante e ele vai sair da palestra, colocar um QR Code antes, a pessoa vai ler o QR Code, vai passar um mapa mental dessa palestra também com todos os insights da palestra, tipo, 10 minutos depois. Mas ele Uhum. tem que fazer isso que você disse. Tem que mandar uma mensagenzinha lá para todo mundo, não é automático. E essa versão já é automatizada, né? Ela é automatizada ou automatizável. Tem uns desafios Sim, técnicos. tem que fazer as configurações. Para poder fazer automatizado, eu tenho que estar com o aplicativo aberto no meu celular, por exemplo. Se eu fecho, ele para de receber em tempo real. Então Sim. ainda tem umas coisas que precisam ser resolvidas, mas eu não tenho dúvida de que o futuro tá por aí. Inclusive, a própria Uhum. OpenAI, né, fez uma aquisição na semana passada, eu acho, Boa. retrasada, Sim. por 6,1 bilhões de dólares, que foi a maior aquisição que eles fizeram, e é muito dinheiro, mesmo para uma Sim. OpenAI, que é uma empresa recente, nova. Aí nós estamos falando de dinheiro infinito, né? Inclusive o governo americano já está investindo lá em Stargate. Sim, mas enfim, essa aquisição que eles fizeram Aham. foi de uma empresa fundada pelo Johnny Ive, que é o cara que inventou o iPhone. Né? Bom, Steve Jobs inventou, ele criou, ele Ele é o materializou, designer, né? Ele o fez cara lá, design. UX, né? Não é o UX, é o cara que faz o software, né? Não só, desculpa, é o produto em si, o design A de produto. experiência de produto, De produto. do hardware, né? Todo o design da experiência do uso do produto. E ele fez isso na Apple durante muitos anos. Ele é provavelmente a melhor pessoa do mundo nessa área. Cara, então quer dizer que a OpenAI fez uma aquisição de uma pessoa.
Basicamente isso. Basicamente. É como se fosse um time de futebol, né? Vem cá jogar no nosso time agora. Ele é conselheiro, chairman, eu acho, da empresa, mas ele não está no dia a dia. Eu não tenho certeza, mas o que essa empresa faz, e está tudo ainda a 7 chaves, né? Tem 2 anos que eles estão desenvolvendo um produto, junto com a OpenAI, e ficou tão bom que a OpenAI comprou eles, que é um produto de hardware, que é capaz de entender e interagir com o ambiente e com o usuário. E aí, a forma que o Sam Altman, né, falou sobre, ele não deu muito spoiler, né, mas ele falou, interagir com o chat GPT, se eu precisar agora, é complicado, eu tenho que pegar meu telefone, desbloquear, abrir o aplicativo, começar a digitar, falar para eu ver, e ele não vai entender o contexto de onde eu estava antes. Cara, por isso eu gosto da Neuralink, viu? Explicar. Então, eles estão criando algum tipo de dispositivo que vai transformar nossa interação com a IA em alguma coisa mais fluida e constante, que não depende mais do smartphone. É melhorar a experiência do usuário. E isso é maravilhoso e horroroso, né? Ao mesmo tempo, dependendo de como que você olha. Cara, tem que te confessar uma coisa. Tem hora que eu fico com preguiça de pegar o meu celular para fazer alguma atividade. Falei assim, nossa, aí eu tento usar meu smartwatch. Falei, nossa, será que eu consigo mandar uma mensagem por aqui? Eu tô com tanta preguiça de usar o celular. E aí vem aquela questão do Elon Musk de criar a Neuralink, né? Que eles acabaram de ser investidos de novo. Acabaram de receber um aporte bilionário novamente, né? Que ele tem essa teoria de conectar um chip aos nossos dispositivos. Por exemplo, um chip no cérebro, né? É um chip no cérebro, na verdade. Mande uma mensagem pro Felipe via ondas cerebrais. Enfim, eu acho que o conceito é muito bom. Eu acho que a forma com que eles estão fazendo não é muito escalável, né? Não é escalável, zero escalável. Enfim. Um protótipo, ainda está em fase muito inicial de teste com humanos. A gente não vai ficar implantando chip na cabeça geral. Eu acho que isso vai funcionar quando for não dependente de chip. Tipo, você colocar um relógio, por exemplo, né? Que aí esse relógio, quando faz uma conexão neural. O óculos, né? O óculos também Ele pode ter algum tipo de eletrodo conectado, né? Que lê ali a atividade cerebral e consegue identificar. Ou uma tatuagem. Eu vi tatuagem com NFC. Já viu isso? Tatuagem com NFC? Loucura. Mas já existe. Sim. Felipe, seguinte. Sobre o seu livro, queremos saber mais. Legal. Sobre o seu livro. Você consolidou aprendizados de anos no mercado da inovação. E qual foi sua maior revelação ou insight que você teve ao reunir tantas histórias e experiência nesse projeto do livro 100 mil startups? 10 mil startups. 10 mil startups. Vamos chegar rumo aos 100 mil. Você que já passou de 10 mil, não vou dar spoiler, vou deixar você falar um pouco mais sobre 10 mil startups, o livro. Pois é, no livro a gente chegou aqui e, enfim, tá na 2ª edição. A gente acabou de lançar a 2ª edição agora em maio desse ano. Esse aqui é dele, viu, gente? Esse foi 2017, encontrei com o Felipe em São Paulo. Inclusive, esse livro está autografado. Inclusive, daqui a alguns anos vai valer muita grana. Pois é, eu fiz bobagem, devia ter trazido o livro novo para cá, não trouxe, mas você tinha um. Então, esse aqui, o 10 mil startups. E ele basicamente consolida mesmo os meus principais aprendizados ao longo aí de mais de 20 anos trabalhando com startups, ajudando muitas delas a se desenvolver. E aí, putz, tem muita coisa, né? Tem muito aprendizado. Eu acho que os mais interessantes ou importantes, assim, primeiro, depois que você vê tanta startup, os padrões eles começam a emergir mais facilmente. E aí começa a ficar muito claro a diferença daquelas que vão ser bem-sucedidas para as demais. E isso é ótimo, porque você começa rapidamente a identificar o que é um projeto bom, o que é um projeto não bom, e o que está faltando para algum projeto se tornar melhor. Outra coisa muito boa é que você aprende muito sobre muitos mercados diferentes. Então, sim, eu acho que eu sou capaz de dizer muita coisa além do óbvio e do básico sobre quase qualquer indústria ou mercado. Mas esses foram aprendizados que eu tive. Coisas que eu acho que são legais para compartilhar. Os empreendedores, em geral, são muito apegados aos seus produtos e às suas soluções e acabam levando muito tempo para colocar elas no mercado. Seja por perfeccionismo,
seja por medo de falhar, enfim, e isso não é bom. Então, você precisa primeiro ter um desprendimento da sua solução. Não é o seu bebê, não é o seu precious. Essa solução provavelmente não está pronta para o mercado, embora você tenha que colocar ela no mercado logo para você descobrir Fazer por que ela não está validação, pronta, validar. fazer. E aí eu vejo que muitas vezes você tem muitos receios iniciais dos empreendedores para compartilhar a ideia, abrir, né, acham que é um segredo, minha ideia é só minha, é o que se eu falar para alguém eles vão copiar, o que é uma grande bobagem, até porque ideia não é exclusiva, todo mundo está vivendo no Eu mesmo só faço tempo, meu nos pitch mesmos problemas. Só faço meu pitch se você assinar o NDA. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você Já começou passei errado. por isso, cara. Já teve isso comigo. Já teve isso comigo várias vezes. Aí, ultimamente, eu falo, vou fingir que eu não ouvi. Não, melhor não. Você Não dá quero uns nem passos conversar. para trás, vamos começar de novo, tá? Mas, enfim, então acho que essa é uma primeira dica, assim, ter desprendimento, entender que a sua solução vai precisar de muito aprimoramento ao longo do caminho, e quanto mais você compartilhar, melhor, não pior. Pois é, e aí tem a questão dos erros, não é, Felipe? Porque nem tudo são flores, e mesmo se você tiver um aporte, às vezes você não vai conseguir tracionar a sua empresa. Quais os principais erros que você identificou nessa jornada, as 10 mil startups? Eu acho que a frase deveria ser nem tudo são espinhos, Aham. porque as flores são só um pouquinho aqui e Tá ali. certo. Né, a gente vê... É porque tem muita glamorização, né, desse processo do empreendedor, e o que aparece para as pessoas são só os sucessos, a parte boa, mas assim, aquilo ali é a ponta do iceberg. Por trás tem muito sangue, suor e lágrimas. Não é um caminho fácil. Enfim, é uma montanha russa de emoções também, né? Um dia você acha que vai quebrar, no outro dia você ganhou o mundo, e administrar esse processo todo também é muito difícil. Então eu acho que essa inteligência emocional de conseguir viver essa montanha russa com um mínimo de lucidez, equilíbrio e capacidade de enxergar um pouco mais à frente, acho que é isso que faz um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Tem que saber a hora de fazer, né, o stop também. Também, tem que parar. às vezes tem a hora que precisa parar. Precisa parar, exatamente. Felipe, temos que partir agora para a nossa parte final, nosso episódio, que é o Pinga Fogo. Então são respostas rápidas, aquilo que vem da sua intuição, usando o sistema 1 do seu cérebro. E tem algumas perguntas aqui que eu sei que você vai responder assim, em milésimos de segundo, que está tudo na ponta da língua. Primeira pergunta, Pinga Fogo. Startup de sucesso é mais inspiração ou transpiração? Transpiração 99,9%. Tá certo. Bom, uma qualidade essencial de um empreendedor que quer vencer com inteligência artificial. Curiosidade. Curiosidade, boa. É uma habilidade do profissional do futuro, inclusive. Futuro é agora. Um erro fatal ao iniciar uma startup. Ficar focado na solução e não no problema. Boa. Um livro ou um filme que todo empreendedor deveria conhecer, além do 10 mil startups. Eu gosto muito do Virando a Própria Mesa. Virando a própria mesa. É um filme ou um livro? Não, é um livro. Não conheço. Do Ricardo Semler. E é um livro antigo já, mas ele mostra uma transformação, mostra muito o que é empreender. Muito na bom, essência. muito bom. Qual que é o nome do livro? Repete para nós. Virando a Própria Mesa. Virando a própria mesa. Quero ler. Uma tecnologia emergente, além da IA, que você está de olho. Já falei de realidade aumentada. Eu diria realidade aumentada, né, misturado com IA, é onde está o futuro. Para talvez colocar aí mais uma, IA mais realidade aumentada, mais biotecnologia. Biotecnologia. É uma grande área de revolução, né? Todas as tecnologias médicas Está muito no início. Com IA. Né? Porque a gente pensa em IA e pensa só em software, né? Sim. Mas a combinação de IA com outras indústrias, ela pode ser muito poderosa. E na saúde, eu acho que ela vai ser potencialmente revolucionária. A gente pode erradicar doenças que estamos há anos combatendo em pouco tempo.
A gente pode acabar com a morte também. Viver 200 anos, 300 anos. Talvez. Será que vai ser divertido? Talvez. Não sei se nós vamos chegar a ver isso. Eu acho que possivelmente sim. Boa. Se pudesse empreender novamente hoje, qual seria a sua área escolhida? Educação em IA, que aliás é o que eu estou fazendo, né? Hoje eu estou trabalhando com educação para IA, para ajudar empreendedores e também empresas de todos os portes a usar IA para resolver os seus problemas. Muito bem, Felipe. Chegamos ao fim do nosso BS Cast. Queria te agradecer e deixar aberto o canal para você falar para a câmera, deixar uma mensagem final, deixar seus contatos, como te encontrar, como comprar o seu livro, suas redes sociais, enfim, fica à vontade para deixar seu recado final aí para a câmera. Legal, bom. Primeiro, obrigado, Piero, aí, pela oportunidade, pelo podcast, foi uma delícia estar falando aqui para a câmera. Obrigado para vocês que assistiram até o final, né? Espero que tenha sido bom e produtivo. Quem quiser continuar me acompanhando, minhas redes sociais vão estar marcadas aí, @Felipe Matos, no Instagram, no LinkedIn. A minha empresa é a 10K Digital, então 10K.digital é o endereço, em algoritmos, né? 10K. E lá tem bastante informação sobre IA, tem blog, tem, enfim, um monte de novidades para quem quer acompanhar essa área. E acho que de dica final aí é reforçar a curiosidade. E não só a curiosidade, mas a ação, né? Você tá disposto a fazer. Então, seja curioso e seja ativo, não fique só na curiosidade. Eu acho que são as duas coisas que você precisa ter para, de fato, deslanchar aí nessa nova era da IA. Muito bem, Felipe. Obrigado, pessoal, que acompanhou o nosso BS Cast. Continue seguindo a BS Educação, @bs.educação no Instagram. Meu Instagram é @PieroBrustin. No LinkedIn, Piero Brustin. Meu Instagram, @Brustin. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.